Olá, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar numa metáfora que é muito poderosa, a de um jardim. Um jardim misterioso e eterno, que na verdade representa uma vida bem cuidada, uma união que prospera. E a grande pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa. Afinal, qual é o segredo para um jardim florescer para sempre? É uma pergunta que, na verdade, nos coloca numa jornada em busca de sabedoria e, principalmente, de ordem. Ok, vamos começar a entender isso. A nossa história se inicia numa terra muito fértil. E essa terra é cuidada por duas figuras que são essenciais: a guardiã e o seu companheiro. São eles os responsáveis por esse espaço. Agora, olha que interessante a clareza dos papéis aqui. O companheiro, ele oferece a estrutura, sabe, a proteção, como se fossem os muros de arrimo que garantem toda a segurança do lugar. Já a guardiã, ela é quem detém a visão. É ela que desenha a beleza, que decide onde cada semente vai ser plantada. Um oferece a força, a outra a alma do jardim. E isso se conecta perfeitamente com um princípio bem antigo. Essa citação de Provérbios vem para reforçar esse papel da guardiã como a verdadeira arquiteta da ordem e da beleza dentro do lar. É a mente que organiza, que de fato edifica o espaço. Mas claro, só ter a terra e os guardiões não é o suficiente. Vamos avançar um pouco para ver como surge o conflito central aqui, o desafio do cultivo. Porque, veja bem, a simples posse do jardim não garante que ele vá florescer. E aqui está o grande ponto de virada. É quando a guardiana percebe que, olha, só ter o terreno não basta. A posse passiva, de braços cruzados, leva à negligência, ao crescimento do mato alto e o destino daquela união pode acabar se perdendo no meio da desordem. Então, qual é a solução? É o que a fonte chama de caminho do realinhamento. E isso exige uma ação muito deliberada. Primeiro, estudar as estações, ou seja, entender os ciclos da vida. Segundo, aperfeiçoar o conhecimento. E terceiro, amolar as ferramentas. É um verdadeiro chamado para assumir as rédeas do cultivo, com aprendizado e aprimoramento contínuos. Agora, a gente vai sair um pouco do trabalho prático para entrar na fundação espiritual. É aqui que a gente descobre o que a fonte aponta como o verdadeiro segredo, aquilo que separa os jardins que prosperam daqueles que, inevitavelmente, murcham. A fonte que a gente está analisando chama isso de conexão celestial. A ideia central aqui, segundo essa perspectiva, é que a verdadeira nutrição, aquele orvalho que sustenta a vida, não viria só do esforço humano, viria de uma fonte superior. Seria essa ligação com o alto que fornece aquilo que o trabalho terreno, sozinho, não consegue dar conta. E a consequência de não ter essa conexão é bem clara. Sem ela, as raízes ficam rasas. O jardim pode até parecer bonito por um tempo, sabe? Mas ele se torna vulnerável e a sua beleza passageira, incapaz de resistir às tempestades da vida. Com essa base espiritual bem estabelecida, a história começa a nos mostrar os resultados positivos. Começa a surgir um padrão de vida, uma ordem que é inerente e que vem de cuidar do jardim com essa sabedoria. E aqui a gente vê os frutos de forma bem tangível. Num jardim que é ordenado e abençoado, as flores desabrocham na estação certa, sem pressa. A união se torna firme, sólida, e os filhos que nascem nesse ambiente, eles são como árvores que nunca secam, porque já vêm ao mundo com raízes profundas, plantados num solo que respeitou o tempo da colheita. E tudo isso nos leva à conclusão da nossa análise de hoje, o despertar da guardiã e o seu chamado para a ação. A missão da guardiã, como a fonte descreve, fica muito clara: ser a cabeça que guia o coração da casa. A interpretação que é dada é que isso não é um peso, mas sim uma missão de amor, uma liderança que busca harmonia e que torna a jornada mais leve ao seguir o que a fonte chama de fluxo do Criador. No fim das contas, a mensagem central é esta: a felicidade, a beleza de uma vida, não é uma questão de sorte ou de acaso. É o resultado de um plantio ordenado, de ações que são deliberadas, sábias e, acima de tudo, intencionais. E a gente encerra com este pensamento final que a fonte nos traz. A beleza do fim de uma história depende inteiramente de como se conduz o meio dela. É uma reflexão muito poderosa, que nos convida a pensar em como as nossas ações, hoje, exatamente agora, no meio da nossa jornada, estão moldando o jardim que a gente vai colher amanhã.